tentar abordar da maneira mais leve, porque para as pessoas que já tiveram essa situação, não é fácil. E eu sei disso, o doutor Domingos sabe disso, mas a gente tem que tirar dúvidas, gente. A gente tem que esclarecer muitas coisas que muitas vezes você passa a vida inteira achando que é daquele jeito e é mito. E você deixou aí de fazer qualquer outra coisa para recuperar um sonho de ser mãe, por exemplo. A gente vai falar hoje do aborto espontâneo e mais uma vez ele, que é ginecologista obstetra, doutor Domingos Mantelli. Tudo bom, Carol? Bem-vindo, querido. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Sempre muito bem-vindo. Adorei as ilustrações que você trouxe hoje. Vamos o explicar, útero, hein? o feto. Agora, eu começo te perguntando o seguinte. Claro, como eu disse na introdução, não é fácil para nenhum casal, principalmente para a mulher, ter um aborto espontâneo. Porém, eu li umas informações que você mandou e que ali dizia que até a gente considera até algo normal numa primeira gravidez. É isso mesmo? É isso mesmo. As mulheres têm que saber que numa primeira gestação, o risco de abortamento até a 12ª semana, ou seja, até o 3º mês, mais ou menos, ele gira em torno de quase 30%, podendo chegar até 40%. Então, um índice muito alto. Se a gente parar para pensar, de cada 10 mulheres que engravidam pela primeira vez, 3 vão sofrer um aborto espontâneo. Deus, é verdade, é um número alto. Muita coisa. Então, a mulher tem que saber, a partir do que ela está grávida, tá bom, se eu tenho essa chance, eu tenho que ficar tranquila, porque é uma coisa natural, não é um problema dela, não é uma coisa que vai trazer um risco para ela não engravidar mais da próxima vez. Não, por que isso acontece? A grande maioria, quase 80% desses abortos espontâneos numa primeira gestação é por problemas genéticos, malformações. Tá. Então, vamos dizer assim, seria uma seleção natural. Tá. O feto é mal formado, tem alguma alteração genética ou cromossômica e aquilo automaticamente o organismo expele, coloca para fora. Entendi. Ele não reconhece aquele feto, aquele bebê, Exato. como algo do organismo, do corpo. E é um útero ainda que não está preparado para receber uma gestação. Tá. Então ele coloca para fora. É natural, não requer investigação, não é nenhum problema da mulher, do marido, de fatores hereditários, nada disso. Isso então pode acontecer e é até algo para a gente colocar como alerta. Exato. Porém, por exemplo, a mulher está ali, ela vai numa consulta ao ginecologista um pouco antes de engravidar, está ali, quero dizer, se preparando para engravidar. E eu já ouvi médicos dizerem assim, nossa, o útero tá prontinho, tá bonitinho. Vocês costumam usar, às vezes, esses termos, né? Tá muito legal, tá tudo certo para você engravidar. De fato, o médico consegue ver e observar esse útero se há uma chance dela ter um aborto caso ela engravide ou não? Sem sombra de dúvidas. Existe um dos fatores de aborto espontâneo, até de abortos de repetição, são as malformações uterinas. Entendi. Então, alterações anatômicas, como por exemplo, o útero de Delfo, o útero bicorno, que é aquele útero que tem 2 corpos, que tem 2 colos, ou que tem um colo com 2 cornos, ou útero septado, que tem um septo no meio, miomas que abaulam a cavidade uterina. Então, alterações da anatomia do útero podem favorecer também o abortamento. Então, o médico tem capacidade de dizer, olha, o seu útero está normal, tamanho normal, não tem nenhum mioma, não tem nenhuma alteração de textura, do endométrio, que é aquele carpetinho que envolve o útero por dentro, saber se a espessura está adequada para receber o embrião. O médico tem, sim, condições de dizer que está tudo bem. A espessura tem que ser um pouquinho mais grossa no momento de receber o embrião, né? No momento de receber. Aquele endométrio ele é fininho, em torno de 2, 3 milímetros, e no momento em que ele vai receber o embrião, ele se espessa. E dali para frente começa a se espessar cada vez mais. E existem mulheres que podem ter um probleminha nesse endométrio? Ela pode ter um problema nesse endométrio, o chamado pólipo endometrial, que é como se fosse, vamos dizer assim, uma verruguinha que nasce naquele endométrio. E aquilo atrapalha a implantação do embrião e pode ser o responsável por abortos de repetição. Às vezes pode ser o responsável para a mulher não conseguir nem engravidar, porque ele acaba sendo uma barreira para o espermatozoide subir e fecundar o óvulo. Olha que interessante. Então aqui é uma coisa muito simples, fácil de ser retirado. Retirou, acabou, o útero volta ao normal. Então a gente tem como saber como está a saúde uterina antes da mulher engravidar. Perfeito. Mas uma coisa importante que eu gosto de frisar em relação ao aborto espontâneo, como o índice é muito alto numa primeira gestação, de cada 10 mulheres, 3 acabam abortando em média, as mulheres acabam relacionando o que estavam fazendo no momento em que abortaram. E aí aparecem os mitos em relação à gravidez. Entendi. Então, por exemplo... O quê?
Por exemplo, ela estava grávida, está lá de 8, 10 semanas e foi viajar de avião e abortou enquanto estava viajando de avião. Muita gente vai dizer, olha, tá vendo? Abortou porque foi viajar de avião. Culpa do avião. Se ela estivesse fazendo academia, olha lá, tá vendo? Ó, culpa da academia. E isso é mito. Se tivesse tendo uma relação sexual, olha, tá vendo? Abortou por causa da relação sexual. Quando, na verdade, essa mulher, ela se enquadra nesses 30% de aborto espontâneo e ela iria abortar se ela estivesse em casa, deitada, dormindo. Calhou de ser durante uma atividade física, durante uma viagem, e aí acaba colocando culpa naquilo que ela estava fazendo. E aí é que começam a aparecer os mitos, onde a mulher fala, não, primeiro trimestre não pode fazer academia, não pode ter relação sexual, não pode viajar, não pode fazer nada, o que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Muitos médicos orientam, né, esses primeiros 3 meses, fica quietinha, olha, você faz algum exercício, diminui, né, fica mais quietinha, é bem assim mesmo, fica mais quietinha. Imagina eu, louca, completamente, né, ligada aí no 220, fica quietinha, é impossível. Então, isso não é uma regra. Não é uma regra. Quando essa mulher, ela tem que ficar realmente mais quietinha, que o médico observa esse início da gravidez, que ele tá com algum problema e que ela pode ter um aborto? Quando ela tem já uma ameaça de aborto em andamento, ou seja, se ela apresentou algum sangramento vaginal, até que o médico avalie e descarte a possibilidade de abortamento, aí sim a gente pede para evitar a relação sexual, evitar a atividade física, porque a gente teoricamente não sabe o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo com esse embrião em desenvolvimento para aí sim poder liberar ou não. Mas via de regra, se tudo estiver normal, ela pode continuar com a atividade física dela. Claro, adaptada ao estado gravídico, nada que seja de impacto. Sim. Então, uma hidroginástica, um yoga, um pilates, até uma academia, desde que tenha um personal que saiba lidar com gestantes para adaptar o treino para ela, isso não tem problema nenhum. Não é isso que vai fazer ela abortar. Se ela abortar, não vai ser por causa disso. E viajar de avião também não tem problema. Mesma coisa, ela abortaria do mesmo jeito. Relação sexual também não tem problema nenhum. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Estão chegando várias perguntinhas, já vou colocar uma, mas eu tenho uma pergunta importante que é a seguinte. Seguindo aí essas recomendações do médico, você citou o lance do sangramento. A pessoa está fazendo tudo certinho e de repente ela olhou, tem lá um sangramento. Esse sangramento, digamos que é o sinal, é o alerta mais importante daquele momento. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que correr para o médico? Então, primeira coisa, sangrou, procurar o médico. Porque uma coisa é ameaça de aborto, outra coisa é sangramento vaginal. A gente não pode confundir uma coisa com outra. É diferente. É totalmente diferente. As causas de sangramento vaginais podem ser várias. Ela pode estar sangrando da borda do colo do útero, que ele fica mais sensível durante a gravidez e que na hora, por exemplo, de uma relação sexual, o pênis encosta ali, acaba sangrando. Isso não é ameaça de aborto. Olha só. O sangramento está na área externa do colo, não vem de dentro do embrião que está em desenvolvimento. Isso não traz riscos. Às vezes ela pode ter um machucado no colo do útero e esse machucado sangra. Essa mulher ela pode ter um mioma e esse mioma sangra. Entendi. Ela pode ter outras causas. Muita gente fala assim, doutor, eu estava grávida e menstruei grávida. Não, você não menstruou. Você teve um sangramento vaginal, que pode ser por várias causas. Inclusive no momento não menstruação. Que ele está grudando ali. Exato. Muitas mulheres confundem essa nidação, que é a implantação do embrião dentro do útero, com menstruação, porque ocorre mais ou menos no período que era para vir a próxima menstruação. Certo. Só que geralmente é um sangramento de 1, 2 dias, numa quantidade menor. Então é comum a mulher relatar, olha, doutor, eu menstruei, mas foi um pouco diferente. Foi menos tempo, foi um sangue mais tipo em borra, assim, mais escuro. Isso é uma nidação, é o embrião se implantando, o que é normal. Não é ameaça de aborto e também não é menstruação. Perfeito. Então nem todo sangue, no momento que a mulher já sabe que está grávida, é um aborto espontâneo. Exatamente. Sangramento vaginal não é sinônimo de aborto. Perfeito. Pode ser uma ameaça de aborto, mas pode ser outras coisas também. Só o médico que vai dizer. Exato, tem que avaliar. Perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo pra Pri. É isso, Pri? Beijão pra você, obrigada. A mulher que decide engravidar pela primeira vez, ela pode fazer algum tratamento para evitar esse tipo de aborto espontâneo? E aí? Então, Carol, na verdade, tratamento não, porque se ela nunca abortou, ela não sabe se ela tem alguma causa que possa causar um aborto. Mas, por exemplo, se ela é uma mulher diabética, o diabetes descompensado na gestação é uma causa de aborto. Então, se ela controlar esse diabetes antes de engravidar, as chances diminuem. Se ela faz a prevenção com ácido fólico 3 meses antes de engravidar, também ajuda na prevenção de abortos. Então, existem as causas de aborto espontâneo, que é um abortamento único, e as causas de aborto de repetição,
E nós temos ainda os abortos precoces, que são aqueles que ocorrem até 12 semanas, e os abortos tardios, que vão até 22 semanas. Era o que eu ia te perguntar. Então, tem vários tipos de aborto e cada período tem uma causa específica para isso. Passando, então, as 12 semanas, que é aquilo que a mulher até pode respirar aliviada, normalmente que o médico diz, olha, agora as chances do aborto diminuem. Diminuem. Mas ainda há risco. E o que causa? Existem. Qual é o problema dessa outra fase? Por exemplo, na segunda fase, após as 12 semanas, o bebê vai crescendo e vai ganhando peso. Existe uma situação chamada incompetência cervical, onde o colo do útero da mulher, e vamos imaginar que a minha mão como sendo o colo, esse colo ele tem uma musculatura que mantém esse colo fechado. Ela tem uma incompetência cervical, o bebê vai crescendo e o peso do bebê vai fazendo o colo abrir e expulsa o bebê. Nossa, isso é fisiológico. Ela não vai sentir dor, ela não vai sentir contração, o colo vai abrir e quando ela perceber, ela já está abortando. O bebê já está saindo. Essa é uma das causas de abortamento tardio, após 12 semanas, que é facilmente corrigido numa próxima gestação. A gente, em torno de 12 semanas de gestação, 12, 13 semanas, dá um pontinho nesse colo do útero. A gente amarra esse colo do útero. Quando vocês percebem segura ele fechado. Que já tem alguma coisa. Segura ele fechado. E com 38 semanas a gente tira o ponto para ela poder entrar em trabalho de parto e poder ganhar o bebê naturalmente. Porém, também pode ocorrer, de repente, vou até segurar esse aqui que tá... Vamos lá. Ah lá, que bonitinho. Esse aqui é o útero com... Então, aqui seria o colo do seu útero, né? A gente pode dizer que tamanho, mais ou menos? Esse daqui é um bebê que está em torno de mais ou menos umas 12 semanas. 12 semanas, Isso. já é desse tamanho. Olha que interessante. É muito legal poder ver assim, né? Agora, doutor Domingos, ela pode, de repente, ter algum problema com o bebê de oxigenação, o coração do bebê parar de bater do nada. Por que acontece isso? Muitas vezes não é do nada. Existem outras causas de abortamento, são as trombofilias, que são os problemas onde pequenos coágulos obstruem a passagem da placenta que está levando oxigênio e nutriente para o bebê. Então, são microcoágulos que vão impedir essa passagem de nutrientes. Dentro das trombofilias, existem várias trombofilias. A gente fala trombofilia, é uma gama muito grande de doenças. A gente tem a síndrome do anticorpo antifosfolípide, a metileno folato redutase, a gente tem a deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, de antitrombina 3, tem a hiperhomocisteinemia. Tem várias patologias que englobam o rol das trombofilias. Mas, para simplificar para o pessoal entender, são fatores que aumentam a coagulabilidade do sangue. Entendi. Por alguma deficiência dos fatores de coagulação dessa mulher. Mas vocês conseguem descobrir dosando, fazendo um hemograma. Exato. Não só no hemograma, tem que fazer a dosagem dessas substâncias específicas do sangue, desses fatores de coagulação, para ver se ela tem alguma deficiência dessa. E se tiver, aí sim a gente corrige. Como que corrige? A grande maioria com uso de anticoagulantes. Durante toda a gravidez? Durante toda a gestação, para evitar que tenham essas tromboses. Que é uma faca de dois gumes, tem que saber dosar muito bem, porque eu diminuo o risco de trombose, mas eu aumento o risco de hemorragia, porque o sangue vai ficar mais fluido. Isso para o parto ou durante a gravidez? Também durante a gravidez. Eu aumento o risco, por exemplo, de um descolamento de placenta, onde uma hemorragia poderia ser muito intensa. Olha. Então você tem que saber dosar muito bem se vale a pena ou não entrar com anticoagulante e em que dosagem, dependendo de qual trombofilia essa mulher apresenta. Entendi. E tudo isso então pode estar ligado aqui no cordão, que é por onde passa tudo que vai chegar no bebê, né? Essa parte da alimentação, como ele vai crescer, oxigênio e tudo mais que está no líquido. Exato. Tudo isso. Se tiver um bloqueio, qualquer coisa que bloqueie essa passagem... Se tiver um bloqueio, esse bebê vai receber menos nutriente, consequentemente vai crescer menos, vai se desnutrir, muitas vezes indo até a óbito, ou vai passar bem menos oxigênio também. Entendi. E aí a gestação não evolui. Uma outra causa que pode acontecer também é a chamada gestação anembrionada. Ou seja, é formado o saco gestacional, só que o embrião não se forma. Por uma alteração genética que ocorre ali, não aparece embrião. E aquilo evolui para um aborto espontâneo. Entendi. Geralmente precoce. Você consegue ver no ultrassom que tem ali o saco, mas aí quando você vai procurar... O bebê não tem. Muitas vezes você faz um primeiro ultrassom, tem lá 4, 5 semanas de gestação, você vê o saco gestacional, não vê o embrião. O que a gente fala? Vamos repetir esse ultrassom em uns 10 dias, porque o embrião ele aparece em torno de 5 semanas no ultrassom. Se der 5 semanas, 6 semanas o embrião ainda não apareceu, possivelmente a gente está diante de um quadro de gestação anembrionada. Isso vai evoluir para um aborto espontâneo.
Olha, gente, quanta coisa, né, dentro do assunto. Muitas causas. Muita coisa. Então, não dá também pra gente generalizar, né? A gente tem que aí personalizar. Por ter muitas causas, por a gente ter várias doenças, patologias que levam ao aborto, por isso que um aborto, uma primeira vez, não é nem pesquisado, porque é uma coisa muito comum. Tá. E é por isso que a gente fala para as pacientes, olha, espera um pouquinho, não conta para todo mundo antes de 12 semanas, porque o risco é alto. Agora, se você souber lidar bem com isso, tudo bem. No meu caso, quando a Érica ficou grávida, nós contamos, porque a gente já sabia do risco. Se acontecer, ok, a gente vai tentar engravidar de novo sem problema nenhum. Então, aproveita e faça uma pergunta. Eu já vou colocar a perguntinha do público, mas essa chegou no meu Instagram, pessoal. Um beijo, uma querida. Agora, eu não vou trocar o nome dela, então eu não vou dizer. Ela mora fora do Brasil, acho que ela mora na Califórnia, e ela acompanha Você Bonita pela internet. Mandou pra mim também. Mandou? Mandou. Eu acho que é Mandou no meu Snap. Mandou, que legal. Então, ela pergunta exatamente isso. Depois desse primeiro aborto espontâneo, quanto tempo depois esse casal pode tentar engravidar novamente? Teve um aborto espontâneo, o útero já está, entre aspas, limpo, digamos assim, ou se fez a curetagem, ou se não precisou fazer, 3 meses. 3 meses. 3 meses. A gente espera pelo menos 2 ciclos menstruais para aquele endométrio se refazer, para que ela possa tentar engravidar novamente. Tá. Claro, se ela sofrer um segundo abortamento, porque aborto de repetição, a gente, pela literatura, é 3 ou mais abortamentos. Mas eu acho que é uma judiação você esperar uma mulher ter 3 abortos para começar uma investigação. Sem dúvida. Então, teve um primeiro, segundo... teve um primeiro, normal. Teve o segundo, para tudo, vamos organizar, vamos pesquisar, descobrir a causa para a gente conseguir prevenir para uma próxima gestação saudável. Perfeito. Perguntinha do público, olha lá. Muitas perguntinhas chegando, um beijo para Thaís, obrigada. Já ouvi falar que infecção urinária pode causar aborto, é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Uma das causas de abortamento são as infecciosas, onde a gente engloba não só as infecções genitais, como vaginose bacteriana, gonococo, algumas bactérias, clamídia, como também infecções de trato urinário, que é muito comum, toxoplasmose. Então, tem várias patologias infecciosas que podem levar ao abortamento. Infecção urinária é uma delas. Aliás, a infecção urinária ela pode dar não só aborto no início da gestação, como trabalho de parto prematuro no final. Que foi o que aconteceu com a minha esposa. Com a doutora Érica. Foi o que aconteceu com a Érica. E ela não sentiu nada, hein, gente? Com porque 35 isso é um alerta. semanas. Com 35 semanas, uma infecção urinária foi o que causou a ruptura da bolsa e o início do trabalho de parto prematuro dela. Então, existem algumas infecções urinárias que elas também não vão se manifestar de forma alguma no corpo. Você não vai sentir nada. É que na gravidez existe uma condição chamada bacteriúria assintomática. O que é isso? A mulher elimina bactérias pela urina sem ter sintomas. Entendi. Por isso que o médico faz exames de urina periodicamente durante a gestação, mesmo sem a mulher ter queixas. Entendi. Para se identificar essa bacteriúria, poder tratá-la. Eu fui muito neurótica na gravidez com a história, eu fazia de 20 em 20 dias. Mas o pessoal do laboratório chegava, oi, Carol. Veio colher urina. Urina, opa, já sim, aquele negócio de ficar tomando água, parece que vai explodir, porque a barriga já tá grande e tudo mais. Mas olha, para fechar o nosso papo, por favor, diretor, só mais uma pergunta muito importante. Porque, claro, se são diversos problemas e tanta coisa que influencia esse aborto espontâneo, claro que são diversos tratamentos, todos diferentes, e cada um vai ter o seu caso. Eu queria só fechar te fazendo uma pergunta, que é a seguinte, até tô pensando como eu vou fazer essa pergunta. Quando há o aborto, até 12 semanas, essa mulher, ela vai expelir sangue. Sim. Mesmo o feto já tendo esse tamanhinho. Sim. Ela vai expelir sangue. Ela vai sangrar. Até 22 semanas, quando já não é o esperado um aborto, mas pode ocorrer, o que acontece? Ela também expele sangue e ela tem que fazer um parto para retirar esse bebê? Então, existe o chamado aborto retido, onde a gente vê que o embrião ou que o feto já tiver formado, parou o batimento cardíaco, ele está morto, porém ele está retido, o colo do útero está fechado e ela pode não ter sangramentos. Nesse caso, o médico pode induzir com algumas medicações para que isso evolua para um parto vaginal para conseguir expelir esse embrião. Certo. Se for um aborto mais precoce, é mais fácil, porque o conteúdo lá dentro é muito menor. O médico também pode lançar mão de algumas medicações para expelir. Então, via de regra, como é que é o tratamento do aborto? Ela pode fazer um tratamento chamado expectante, onde ela pode aguardar até 30 dias a eliminação espontânea desse conteúdo, porém com acompanhamento dia sim, dia não, com exames, porque o grande risco de um bebezinho morto ou de um embrião morto dentro da barriga é uma infecção. Claro. Então, tem que, se detectada a infecção, tem que tirar imediatamente, mas podemos aguardar até 30 dias. Ou ela pode induzir com algumas medicações para que esse colo do útero abra e ela elimine espontaneamente,
ou já partir diretamente para uma curetagem uterina ou uma aspiração manual intrauterina para retirar esse conteúdo através de um procedimento cirúrgico. Que o médico vai fazer Que o isso. médico vai fazer no hospital, né, via vaginal. E quando ela induz, ela também faz isso no hospital. Ela faz isso no hospital também. Existem algumas medicações que ela pode tomar em casa apenas para o colo abrir, para ajudar a expelir. Se for principalmente um aborto precoce. Nos tardios, obrigatoriamente a gente interna, porque o conteúdo a sair é muito maior. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não é fácil pra mim fazer perguntas como essa, doutor Domingos. Você que me conhece, é um negócio que... Coração, eu imagino mulheres que estejam assistindo o programa, que tenham se identificado com o assunto, que tenham vivido tudo isso. Então, o que a gente diz e que eu acho que é a orientação dos médicos. Procure um médico que você confia, vá investigar, né? Porque não dá pra ficar acreditando em muitos mitos e de repente você tá perdendo a oportunidade realmente de ser mãe e vai conseguir. Então eu acredito nisso. Eu vou deixar aqui o site do Dr. Domingos, que é o www.domingosmantelli.com.br com 2 L's e no final. E suas redes sociais? Tem o Instagram, @domingosmantelli. Tudo junto. Com 2 L's e também no final. Tem o Snap, que agora estou fazendo bastante também. Consegui ainda fazer isso. dr.mantelli, no Snapchat. E tem no Facebook também, Dr. Domingos Mantelli. E lá no Periscope, doutor Domingos e doutora Érica. Faz tudo. Eles estão aí realmente para tirarem todas as dúvidas. A ideia é sempre informar. Muito obrigada, doutor Eu que agradeço, Carol. Muito. Um beijo pra Julinha linda, que ela tá a coisa mais fofa. Tá linda, né? Inteligente, ela é boazinha, eu ela adoro. É ótima. Depois vamos combinar mais. Quero encontrar a Julinha, doutora Érica. Um beijo pra você, até a próxima. Obrigado, Carol. Até a próxima. Diretor, perdão.